Agora vai ser mata-mata, meus amigos. A fase de Liga da Champions está finalizada. Nós temos os 8 times classificados direto para as oitavas de final. E nós temos do nono ao 24º as definições iniciais de quem vai para o playoff e dos possíveis enfrentamentos, né? Sexta-feira agora a gente tem o sorteio para definir os jogos em si que acontecem em fevereiro. Mas a gente já tem um visual de que podemos ter e vamos ter City e Bayern ou City e Real Madrid. Então, de cara, o City já vai pagar o preço pela baixa posição na tabela. Conseguiu evitar o vexame da classificação no último jogo, mas tem um preço a pagar por essa baixa posição. Podemos ter Milan e Juventus também, um jogo bem interessante que pode acontecer já nos playoffs. Então, a gente vai dar uma geral nesses possíveis enfrentamentos e nas classificações em si. Vamos começar falando dos 8 times classificados, né? Liverpool, os 8 classificados direto para a fase de oitavas de final. O Liverpool, que mesmo perdendo para o PSV, tomando uma virada depois de virar, começa perdendo por 1-0, vira o jogo e ainda no primeiro tempo sofre novamente a virada, não consegue nem buscar um empate no segundo tempo. Atuou com apenas 2 titulares, o Gakpo e o Robertson, e acabou perdendo para o PSV por 3-2, mas ainda assim ficou com a liderança, já que o Barcelona também tropeçou, mesmo com 2 assistências do Rafinha, gol do Yamal. O que essa dupla está fazendo na temporada realmente tem que ser reconhecido. Mesmo com esses dois, o Barcelona ficou no empate num jogo duro contra um adversário que é muito competitivo, né? A Atalanta mostrou mais uma vez o nível de competitividade que ela consegue produzir, mas no fim esses dois conseguiram a primeira e a segunda colocação e só se enfrentam em uma eventual final caso ambos cheguem. Aí nós temos Arsenal, Inter e Atlético que venceram seus jogos nessa rodada final. O Arsenal bateu o Girona, o Atlético de Madrid goleou o Salzburg por 4-1, 2 gols do Griezmann, e a Inter de Milão venceu por 3-0 o Mônaco com hat-trick do Lautaro Martinez. Mais uma vez o Lautaro colaborando muito para essa classificação de uma Inter que sofreu apenas um gol em todos os 8 jogos, a melhor defesa. É bom ficar de olho. Seguindo nessa lista a gente tem Aston Villa, Leverkusen e o Lille, né? O surpreendente Lille, que venceu inclusive por 6-1 Feyenoord na última rodada. O Aston Villa venceu também por 4-2 o Celtic, fazendo uma partida até com susto. Fez 2-0, sofreu empate, mas conseguiu vencer. O Leverkusen teve a partida mais tranquila, 2-0 para cima do Sparta Praga. E no fim, a gente tem a surpresa grande desse G8, é o Lille. Aston Villa e Leverkusen já eram times que poderiam surpreender, e assim o fizeram. Poderiam brigar pelo G8, brigaram, e não só brigaram como garantiram a classificação, e deixando de fora, obviamente, gigantes. Que se tem uma coisa que essa nova Champions era criada para fazer, era dar mais gosto na fase de liga e dificultar a vida dos times grandes, né? E assim o fez. E ficaram de fora Real Madrid, City, PSG, Bayern de Munique e Dortmund. Todos acabaram classificados, mas via playoff. Lembrando que a gente tem do nono ao 24º, os times que vão para o playoff, eles se enfrentam da seguinte forma: nono e décimo enfrentam o 23º e 24º, e assim subsequente, enquanto eles vão se encontrando na tabela. A gente pode ter o grande destaque dessa fase de playoffs vem a ser o jogo do City. O City conseguiu a classificação, sai perdendo para o Bruges por 1-0 no primeiro tempo, mas consegue a virada no segundo tempo e evita que seria um vexame muito grande para o Guardiola. Agora ele vai ter tempo para minimamente organizar o time para enfrentar ou o Bayern de Munique ou o Real Madrid. Esse é o caminho do City, decidindo fora de casa. Os times que terminam na parte mais alta da tabela decidem em casa. O City enfrenta ou o Bayern, que venceu até o Slovan Bratislava por 3-1 e é um time inconstante durante a temporada, muito bem no campeonato alemão, mas fez uma campanha ok de Champions e tem suas dificuldades defensivas. O City precisa melhorar para conseguir enfrentar o Bayern, mas num jogo como esse eu acho que até o favoritismo não iria vingar para nenhum dos dois lados, e pode enfrentar o Real Madrid, que venceu com o show do Rodrigo, 3-0 para cima do Brest, 2 gols do Rodrigo, mais uma vez ele mostrando o nível de importância que ele pode ter nesse time, e um Real que teve uma fase de liga como um todo muito abaixo do esperado, viu conseguir conquistar a classificação para playoff na penúltima rodada, com chances de ficar de fora. Não fica, né? Consegue acordar a tempo, mas pode ter esse City no meio do caminho, ou um Celtic, né? Pode ter Milan e Juventus, né? Que estão por ali mais próximos da tabela, mas é um confronto que, por ser um clássico italiano, seria interessante de assistir.
mas o Milan parece bem favorito em relação a esse jogo. Lembrando que a gente tem Atalanta ali nesse meio que vai enfrentar Sporting ou Clube Bruges. Atalanta e Dortmund enfrentam Sporting ou Clube Bruges. É um duelo que esses favoritos da parte de cima, mais acima da tabela, devem se classificar. A gente tem o PSG que escapou, né, na última rodada também de uma possível desclassificação. O PSG acordou a tempo, venceu nas últimas 2 partidas fazendo 4 gols, venceu o City por 4-2 naquele jogaço da semana passada e agora venceu por 4-1 o Stuttgart com um hat-trick também do Dembélé, né? Lautaro Martinez e Dembélé fizeram um hat-trick nessa última rodada e agora o PSG consegue uma 14ª posição na classificação, se não me engano, e um caminho muito interessante, enfrenta ou Brest ou Mônaco, né? Então vai ser quase que um jogo de campeonato francês para eles. No fim, acho que o que mais chama atenção para essa fase de playoff, a gente vai ter os jogos definidos aí na sexta, e aí a gente vai falar, obviamente, mais especificamente de cada um deles depois do sorteio, mas com certeza o City se salva, mas tem uma pedreira pela frente, ou Bayern de Munique e o Real Madrid, e vice-versa, esses times podem enfrentar o City, por mais que a fase do City não seja nem de longe das melhores momentos da temporada, mas ainda assim um time que tem qualidade, que o Guardiola pode conseguir organizar minimamente esse time. A gente tem a surpresa do Lille e até do Aston Villa e do Leverkusen conseguindo cravar essas vagas no G8. Os próprios líderes, Liverpool e Barcelona, se você pega no início da temporada da Champions, era difícil de imaginar que eles fossem fazer a campanha que fizeram. Era, obviamente, time para brigar pelo G8, mas para passar por cima e para conseguir as 2 primeiras posições é surpreendente, fizeram uma grande campanha. Olho também na Inter de Milão, com a defesa muito sólida, 8 jogos e apenas 1 gol sofrido, para se ficar de olho. A gente vai ter um visual melhor até do chaveamento depois do sorteio na sexta, e lá eu venho falar com vocês. Então, no geral é isso, vamos ficando por aqui, porque como vocês perceberam, nem em casa eu tô, então já caiu 2 vezes a energia no lugar onde eu tô, então talvez caia novamente, então eu vou organizar melhor o vídeo, e nos confrontos mais especificamente eu venho falar na sexta-feira. Mas, lembrando que podemos ter Milan e Juventus, City Bayern ou City Real, então 2 jogos podem vir pesados, no mínimo um vai vir o jogo do City para a fase de playoff. Aguardemos sexta-feira para ver o que é que vai ser. Muito obrigado por assistir, valeu, tamo junto. Não esquece de se inscrever no canal se você chegou por aqui agora. Conto com o seu apoio. Tchau, até o próximo.